Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando uma live. Já liguei as 3 câmeras aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Parece que eu tô com erro no YouTube. Vamos ficar sem YouTube hoje. Que peninha. Depois eu gravo pelo Canvas e jogo lá. Então, sem drama. Tchau, YouTube. Quem tiver pelo YouTube, já joguei lá o convite para vir pro Insta. Então vamos lá. Hoje o assunto, como toda quinta, é liderança, RH. Separei um tema bem legal hoje para quem viu aí já. O tema é como liderar para que sua equipe ame trabalhar para você. Olha que legal, né? Então imagine sua equipe trabalhando para você e amando trabalhar para você. E eu já vi isso, já consegui fazer isso. Por vários anos eu vi equipes na minha empresa se empenhando muito. Por outro lado, já tive sim empregados, funcionários que você percebia que detestava ir trabalhar, né, comigo e não dava certo, né? Então, por pouco tempo ficava e às vezes era erro meu, né? Às vezes era falta de realmente vontade de trabalhar, né? Mas com o tempo eu fui desenvolvendo aí um método, né, para gestão de RH, junto com com a gestão estratégica, fui conseguindo entender um pouco também que, como eu consegui me entender quando eu era funcionário, eu consegui entender que o ser humano precisa de metas, precisa de organização, precisa entender um propósito, precisa entender uma cultura de uma empresa, né? Ele precisa estar num lugar onde ele gosta de trabalhar. Não adianta você ir trabalhar num lugar que você não goste. Eu lembro que chegou um momento em que eu trabalhava, né, num dos lugares que eu trabalhei como funcionário, não vou citar o nome, eu já não estava mais com saco nem de... Eu lembro que eu me olhava no espelho de manhã, era 7 horas da manhã, 6:30, eu não tinha mais saco de pôr a gravata, ter que me trocar, atravessar a cidade para... Não por isso, mas para ir fazer uma coisa que eu não estava mais gostando, né? É difícil essa situação, então eu tenho empatia por pessoas que, quando trabalhavam para mim e eu sentia que não gostavam, não estava gostando de ir trabalhar para mim, eu chamava para conversar e falava, ó, né, vamos sentar, vamos acabar com isso, né? Tem duas opções, ou a gente alinha aqui o que você quer fazer, né? Eu preciso disso, 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 suas metas são essas, ou a gente encerra por aqui, né? Então, era a melhor situação. E várias vezes eu consegui resgatar, né, pessoas que estavam realmente não entendia a minha filosofia, e depois de um bate-papo com esse, realmente, né, começou a entendeu as metas. Eu colocava sempre metas estratégicas, né? Colocava indicadores para também não ter conversa fiada depois, né? Ó, tá aqui, você bateu a meta, tá aqui, né? E também, por outro lado, existia pessoas que, ó, não, mesmo com esse bate-papo não vai dar certo, então, e se desligava da empresa, né? Às vezes era cara que queria trabalhar 2 anos comigo e ir embora, né? 6 meses, 1 ano, e gente assim, às vezes comigo não servia, né? Porque eu quero o cara que siga comigo, né? Eu não gosto de explicar, treinar a pessoa para ficar 6 meses e de repente ela ir embora, né? Na época que eu estava nesse tipo de gestão. Então, não me servia esse tipo de pessoas. E quando eu percebi que a pessoa estava com esse intuito, já ficava difícil, né? Mas eu entendo também que, por outro lado, tem lugares, por exemplo, lojas, que fim de ano ele contrata pessoas
que precisa só, eles só precisam para fim de ano, né? Só que fique 6 meses, desculpa, 3 meses, né? Então, dezembro, novembro, dezembro, ou às vezes outubro, novembro, dezembro, e tchau, né? Então, tem que decidir antes de contratar, né? Então, é um planejamento antes, né, de entrar, né? E para depois não ter. Quando a pessoa entra mal contratada, tá na sua empresa e começa a ficar com raiva do patrão, do líder, primeiro você não consegue mais liderar a pessoa, então a pessoa começa a falar mal de você, não te respeita, isso contamina os outros funcionários, né? E outra que fica uma cultura na sua empresa, né? Totalmente desorganizada, tá? Então, isso você precisa tomar as rédeas rápido. Então, se você está começando com, por exemplo, Lúcio, eu tenho uma loja de rua, eu tenho um funcionário, né? Eu não tenho nem funcionário, é o que eu tenho no balcão. Se você realmente pretende crescer, é importante você já começar a desenhar uma estratégia para quando você começar a crescer. Agora, se você não pretende crescer, realmente, né? Realmente não tem muito o que te dizer. Isso aqui não vai te agregar em nada, né? Mas se você pretende, não, Lúcio, eu estou hoje aqui, loja de rua, eu que estou aqui, mas eu quero, sei lá, daqui 1, 2 meses, ou colocar alguém aqui. Então, comece já a desenhar uma estratégia, né? Um funcionário faz a diferença. Você contrata esse funcionário você já contrata errado, ele não te respeita, aí já tem alguma coisa muito errada, né? Então, pelo menos com um funcionário, 2 funcionários, 5 funcionários, você tem que conseguir liderar, né? O problema é quando você tem mais de 10, 20, né? Eu lembro que eu tinha uma central de telefone, um monte de meninas. Tinha lá uma central de recepção. Ixi, era difícil, viu? Então, era complicado, era complicado. Foi uma experiência que valeu muito a pena, principalmente eu, homem, no meio de um monte de mulher. Então, eu tinha que medir muitas palavras, né? E é difícil, você tem que realmente usar mais a cabeça do que a emoção, né? E realmente a melhor estratégia foi a gestão de indicadores, tá? Era, por exemplo, eu dei o exemplo aqui, a central de atendimento, né? Que o pessoal ficava no telefone. Então, por lá, eu tinha os medidores no computador, conforme eles atendiam, eu já sabia o nome da pessoa que atendeu, né? E quanto tempo falava no telefone, né? Não precisava se estender mais do que tantos segundos, então a gente já sabia se demorou mais do que, por exemplo, 5 segundos, 10 segundos conversando, já estava errado. Então, já media a qualidade do atendimento por aí. Então, a gente já tinha vários indicadores que mediam a qualidade ou não. Então, não tinha o que elas reclamarem, né? A gente já estava bem, chegou um momento que a gente estava bem evoluído, ao ponto que, sua qualidade está aqui, o indicador está aqui, né? Então, a gente sabia se elas ligavam, estava usando o telefone para ligar para, por exemplo, para parente, né? E não atendendo os agendamentos, né? As ligações importantes. Então, se você mede com indicador, você já começa a medir a qualidade das pessoas, dos atendimentos, né? Então, quando você começa a se planejar, isso foi planejamento, né? Foi planejamento. Tudo através de indicadores. Reunião no final do mês e mostrando para todo mundo, né? Os indicadores. E não só, exemplo do agendamento, mas, por exemplo, tinha recepção, atendimento ao público, o pessoal reclamava, né, do pessoal da nossa equipe. Quando reclamava, a gente mensurava isso, né, e dava pontuação, né. Então tudo isso era muito importante para a gente. Então vamos lá, saudações a empresárias, empresários, pequenos negócios tornando-se empresas poderosas. Então, que é a jornada da transformação? Se você está aqui comigo, é porque você pretende tornar-se uma empresa poderosa
e você transformar o seu negócio numa fonte geradora de riqueza, tá? Então, o contexto que eu sempre coloco aqui quando a empresária já se torna uma empresária poderosa, ela já tem o poder, né, de analítico, de entender a sua empresa e fazer uma análise dela mensal, talvez, ou trimestral, e ver como é que estão a saúde financeira dela onde tem estrategicamente oportunidades para ela crescer e evoluir, né? Então, antes de tudo, é legal mencionar aqui, vendas, quando uma empresária, um empresário monta um negócio, vendas é o coração da empresa, né? Sem ele, a empresa para. Então, o coração parou de bater, parou. Né? Então, vendas é o coração da empresa, e normalmente eu digo que a empresária montou um negócio, porque eu sempre vi uma ideia de negócio, vou começar a vender, né? Vou começar a vender um produto que eu descobri lá nos Estados Unidos, eu vou começar a importar aqui, eu vou começar, esse vai ser minha ideia de negócio, né? Então, normalmente a empresária sabe vender. Pode ser uma oportunidade de negócio, ou vai ser cabeleireira, é um dom que ela tem de cortar cabelo, né? Então ela monta lá um salão, ou, enfim, uma médica, montar um consultório, né? Enfim, uma empresária vai montar um negócio, ela sabe vender, ela sabe a parte técnica, ela tem algum talento para vender alguma coisa, certo? Então, se ela para de vender, a empresa, para, tá? A finanças é a parte da sustentação da empresa, né? Então, para você deixar a empresa forte, né? A empresa com as pernas fortes, não é qualquer ventania que vai derrubar. Eu comparo a empresa, a parte financeira, com os pilares de uma casa, né? Ou as pernas fortes, né? Que não é qualquer vento que vai bater na empresa e ela vai cair, né? Então, uma gestão forte significa que de caixa, né? Significa que a empresa vai superar qualquer crise, né? Ela faz reserva de caixa para momentos difíceis, ela faz planejamento. Menciono sempre, né? No meu negócio, por anos, né? A gente sabia que final do ano e começo de ano eram momentos difíceis, né? Então a gente já se planejava para deixar caixa. Mas eu sei que tem empresas que final de ano é tipo Natal, né? É onde o pessoal vende adoidado, né? Então, cada setor, né, tem a sua sazonalidade. E isso que o financeiro precisa entender, um financeiro forte, para deixar a empresa forte. Quando você estuda um ano de faturamento, normalmente você vê lá a curva do gráfico, né? O mês ruim e o mês bom. Normalmente é o trimestre, né? Por isso que a gente separa até em trimestres. E aí a função do financeiro é esse, né? Mês bom, ele faz uma reserva de caixa para segurar o mês ruim. E faz uma reserva de caixa, porque a gente nunca sabe o ano que vem, né? Se vem uma pandemia, se vem né? É que pandemia também tá louco, né? Foi um negócio muito, né? Dito isso, você tá com um financeiro forte, você tem lá suas vendas correndo, né? E vale a pena também dizer que se você tem as suas vendas, mas só que você não tem um financeiro forte, você não faz uma gestão de caixa, você não faz uma gestão de custo, não adianta você também está vendendo com um preço abaixo do seu custo, né? Por mais que a empresa, o coração da empresa seja vendas, se você também está vendendo barato, mais barato que seu custo, a empresa vai ter problema de caixa, né? Então, precisa dessa dobradinha vendas junto com finanças. Então, finanças é super importante, tão importante quanto vendas, né? A partir do momento que você tem vendas e finanças andando junto, produzindo, lucrando, para você impulsionar, que a gente fala aqui, para impulsionar, para a empresa dar aquele sprint, dar aquela lucratividade, montar uma unidade nova, criar um novo produto, né? Aí a empresária entrando com a estratégia. Aí que eu chamo de gestão estratégica da própria empresária, que é o cérebro da empresária, né? Usando dos dados próprios da gestão
financeira, que lá ela vai fornecer, por exemplo, um planejamento financeiro, ó, né, o ano, os melhores meses são janeiro, fevereiro e março, então, né, ou, ó, nosso departamento de vendas mostrou que os produtos que dão mais lucratividade são esses, o marketing mostrou que o nosso público que mais dá lucro é esse aqui, então são dados estratégicos que a gente consegue através do financeiro, que vai auxiliar a gestão estratégica, a empresária, a impulsionar, a ter mais lucratividade, a ter mais ideias, né? Agregar o seu negócio, tá? Então, é isso que eu quero que a empresária faça, aprenda, né? A ter esta visão. Então, o contexto é esse, ela chegou na empresa, começou a analisar seu fluxo de caixa e seu DRE, para ver se está tendo alguma coisa. Então, na verdade, para até se prevenir, né? E também para tentar achar alguma oportunidade de crescimento. Então, a estrategista age dessa forma. E claro, se ela já está com algum problema que acontece, por exemplo, o faturamento de repente começou a cair porque sai uma lei aí que impede alguma coisa e atinge você em cheio, seu faturamento começa a cair. Ela tem que também analisar o fluxo de caixa para começar a achar alguma solução, né? Então, essa é a forma que a empresária, estrategista, poderosa, tem que aprender a fazer a gestão financeira e estratégica da sua empresa, tá? Então vamos lá. A empresária está com problema, tá? Então ela investiga possíveis problemas. Então, por onde ela começa? Começa lá no fluxo de caixa, tá? E no DRE. E depois ela pula para o setor que ela encontrou. Então ela viu lá o fluxo de caixa, DRE, onde está o problema? Ela achou lá no fluxo de caixa, pum, vai lá para o setor. No setor, ela já tem lá os indicadores mostrando todas as variáveis, tudo que, por exemplo, hoje a gente vai falar de RH. Então ela vai pegar lá, quando você tem problema de RH, normalmente atinge alto custo com despesas com pessoal, né? Às vezes você tem muito funcionário trabalhando, tem funções, por exemplo, você tem lá um departamento com muitos funcionários e às vezes precisava ter tantos funcionários, né? Outra coisa, às vezes atinge até o seu custo de mercadorias vendidas. Olha que coisa. Ou seja, atinge seu faturamento. Por quê? Porque às vezes você está com um funcionário infeliz, eles começam a dar problema para você com o material que você está entregando, com o seu produto que você está entregando. Né? O cara não está nem aí para sua empresa, então não embrulha ela de qualquer jeito, entrega lá, vai quebrado. Né? Ou seja, pode ser atingir o seu custo, né? Custo do produto e sua despesa com o pessoal. Então, a partir do momento que ela começa a investigar o fluxo de caixa, ela vai em cima desses dois departamentos, né? RH e o operacional. Entendeu? Porque é onde tem mais reflexo de problemas de mão de obra. Tá? Então, olha só como começa o fluxo de caixa do DRE começa a abrir portas e você usando o indicador como a terceira ferramenta abre portas para várias coisas que podem acontecer. Então, Lúcio, né, como é que pode, né, o RH, o problema de RH pode atingir meu custo da minha mercadoria? Pois é, você vê que coisa, né? Às vezes o cara não entrega, né? O cara tá com raiva da sua empresa, falou que entregou, jogou o produto no lixo, né? Aconteceu isso comigo, não assim, mas eu fazia, a época que fazia panfletagem, né? Eu tinha um menino lá que ele falava para mim que fazia entrega de panfleto na rua. Aí um dia eu fui almoçar, eu peguei todos os panfletos no lixo da esquina. Ele ficava sentado na esquina, mas fazia questão de jogar no lixo, mas não distribuía. Existe gente que faz isso, né? Eu tenho várias histórias para contar, né? Eu tinha um boy também que falava que eu não conseguia ir no banco, porque estava fechado. Uma vez eu peguei ele dentro de um carro na esquina, ele ficava lá dormindo no carro e não fazia banco, na época que tinha que fazer banco. Eu sou das antigas, né? Então existem várias histórias que tem gente que tem raiva do chefe, raiva do patrão, o patrão vira bandido, né? Então, você
Aí, o que aconteceu? Lembrei. E aí, o que eu fiz? Eu contratei o segundo office boy, pensando que eu que estava errado, contratei o segundo office boy para ajudar. Ou seja, olha o custo que eu tive, né? Aí eu comecei a contratar mais funcionários para uma mão de obra. Daí, quando eu fui descobrir, né, eu precisava de uma mão de obra só, mas eu aumentei meu custo de mão de obra, né? Então, às vezes, para você estar com problema de faturamento, você começa a investigar o RH, você consegue até enxugar sua despesa com o pessoal, né? Motivar essas pessoas e as pessoas começam a melhorar o seu custo de mercadoria, o seu faturamento começa a crescer. Então, olha que genial, que quanta coisa que pode, quanta oportunidade pode acontecer, certo? Então, olha o que eu quero que a empresária aprenda. E se você não está entendendo o que é DRE, o que é fluxo de caixa, o que é indicador, né, o que é despesa com pessoal, né, se eu estou falando grego para você, você que é empresária, essas coisas eu preciso que vocês entendam e tenham isso na ponta da língua. Você precisa ser estrategista, porque esse é o motivo que vocês não conseguem, talvez, fazer com que o seu faturamento evolua. Talvez você esteja com faturamento que cresceu por alguns anos, aí ele parou, ele está parado, né? E ele está parado. E aí o que acontece? Você está trabalhando 15 horas, 14 horas por dia, né? Sua família está brigando com você, porque você só trabalha, você não vem para casa, né? E você só tá pondo dinheiro, né? Chega no final do mês, não tá, então não dá dinheiro e tal. E são coisas que eu consigo te ajudar. E são coisas que, apesar de parecer que é financeiro, que você vai me ajudar, Lúcio, ai, são coisas simples, são rotinas simples. É um financeiro que não é tecnês, né? Que tem muita gente que fala difícil por aí, que assusta realmente, né? Então, eu queria que realmente vocês aproveitassem essa oportunidade. No dia 24/8, quinta-feira que vem, vai ter um super aulão onde eu vou falar praticamente toda essa parte de gestão estratégica que eu estou falando agora, tá? Eu estou contando essa historinha aqui para preparar hoje para a parte do RH. Mas todo esse contexto que eu espero, o que eu estou contando aqui, eu vou falar mais detalhadamente, tá? Gestão estratégica, gestão financeira, tá? Eu vou dar um super aulão bem técnico para você entender e aprender como é que você faz uma gestão e pegar, fazer essa análise da empresa sozinha. Você não vai depender mais de ninguém para fazer seu financeiro. Então, dia 24/8, eu te convido para você participar. Vai ser às 8 horas da noite, tá? Você não vai pagar nada, você vai clicar num link. O link está no meu Instagram, tá? Você entra lá, é luciosantanajr.com.br/inscrever FBK. Mas tá lá, é um link que você clica lá, você entra no site, você coloca o seu melhor e-mail, você já se inscreveu, tá? É gratuito e online, você assiste do seu celular, do seu computador, mas você assiste de onde você quiser, só precisa ter acesso à internet. E eu vou te dar todas essas dicas, vou te mostrar como é que você faz para aprender toda essa gestão financeira e estratégica que eu estou te ensinando agora. O empresário é pegar a empresa desde o começo e fazer uma análise até chegar na solução para reduzir custo, reduzir despesa, aumentar o faturamento. Então, você vê que são coisas que tem toda uma historinha que eu conto, mas depois fica fácil para a empresária virar uma rotina. Ela faz isso em 10 minutos, entendeu? Mas só que ela precisa pegar o jeitão antes, certo? Então vamos lá. Então espero vocês, realmente é bem legal. Queria que vocês participassem. Se vocês tivessem alguma amiga para indicar aí que está precisando, que está com faturamento de lado, está com faturamento caído, está com faturamento subindo, mas o lucro não está vindo, que às vezes acontece, o faturamento está subindo, mas o custo tá maior do que o faturamento, né? Então, se vocês puderem indicar, indica o meu Instagram, Lúcio Antônio, __, né? Tem o meu YouTube, né? LSJ Educando, tá? Então, indica pro pessoal para
estar junto aí, para dar uma força aí, tudo de graça, então conteúdo gratuito, para dar uma força aí, porque eu tenho uma missão realmente de reduzir o número de empresas na linha da falência aí, pequenos negócios. Eu queria muito ter essa missão cumprida aí, seria muito bom pro meu ego, né? E, pô, eu tenho mais de 800, eu tava vendo hoje, já tô quase com 850 vídeos. Então, só de conteúdo no meu Instagram, eu acho que eu poderia estar ajudando muitas pessoas. Então, se eu pudesse aí tá entrando no celular de muita gente aí, no computador de muita gente para estar ajudando, às vezes é uma dica que eu dou que pode ser que resolva algum problema aí, né? Então, todo dia da semana eu dou uma dica de algum assunto. Ontem eu falei sobre banco, hoje eu estou falando sobre liderança, RH, né? Certo? Então, vamos voltar aqui para o assunto da live principal. Então, a empresária estava lá, ela começou a investigar, então, o, o departamento, ela pegou, que eu sempre brinco, ela pegou a lupa, foi lá em cima dos indicadores. Então, ela está na RH, ela pegou os indicadores de avaliação dos funcionários de cada departamento. Então, ela está percebendo que o custo, talvez, do, das mercadorias está alta de devolução, porque os funcionários estão causando problema, então, mercadorias devolvendo, né? E o custo da folha de pagamento está alta, porque tem muito funcionário trabalhando e pouco dando resultado, né? Então, empresa que encontra em dificuldade, ela parte para análise. Então, ela pegou lá o fluxo de caixa, o DRE, identificou um possível problema, começa a trabalhar com demonstrativo, fluxo de caixa, né? E depois ela começa com o indicador de, de análise, tá? Então ficou, normalmente ela identifica, né? Ou um problema na gestão marketing, financeiro. E hoje a gente vai falar sobre RH, tá? Então, aqui é o Lúcio Antônio, especialista em finanças estratégicas para pequenos negócios. Solução. Quero que você saia daqui hoje realmente com uma sacada aí para resolver sua questão ou demanda da sua empresa, tá? Fazer sua equipe amar de trabalhar para você requer uma abordagem cuidadosa, tá? E atenção às necessidades e expectativas dos funcionários. Além disso, ser um líder eficaz desempenha um papel fundamental neste processo. Líder não quer dizer que você tem que ser bonzinho, certo? Líder cobra. Líder só não pode ser também injusto. É só isso que é a mensagem, né? Então, o tema de hoje é fazer sua equipe amar para trabalhar por você, né? Então, o que você não pode fazer? Não pode deixar também um clima tenso, né? Falta de comunicação, metas irreais, né? Não pode deixar de reconhecer quando uma pessoa cumpre uma tarefa e bate uma meta, né? Não adianta falar, não fez sua obrigação. Não é assim, né? Não, ele fica desmotivado, né? É legal você fazer uma reunião. Eu sugiro sempre, ó, uma segunda de manhã, uma reunião de 10 minutos. Faz assim, quais eram as metas da semana e coloca as metas para a próxima semana, né? Então, vê que bateu a meta ou não, que bateu, você, pô, legal, parabeniza, né? Cria alguma coisa assim para o pessoal ficar feliz. E se não bateu, conversa para entender o que está acontecendo, né? Então, o benefício aí, eu espero que depois da live de hoje, você tenha um aumento da produtividade, redução de turnover, né? Eu sei que o maior problema é esse, você treina funcionário e daqui 1, 2 anos ele sai fora, né? Não tem realmente muito o que fazer, então você tem que se programar para isso, né? Melhoria na imagem, mas também, se você vê que ele está com turnover de 3 meses, 6 meses, né? Aí realmente alguma coisa tá ruim, tá? Então tem que reduzir isso, tá? Então, melhoria na imagem da marca. Então, a partir do momento que o funcionário começa a amar de trabalhar para você, ele defende a sua marca. Ele não, você vai ver ele defender a sua marca, a sua empresa, né? Ele vai melhorar a qualidade do atendimento ao cliente, né? E vai engajar, você vai conseguir engajar a sua equipe, né?
Você vê que eles ficam fiéis à sua marca, à sua empresa, né? E até funcionários de fora vão querer trabalhar para você, atração de novos talentos, tá? Então, como será que você conseguiria tudo isso? Quais eram as estratégias para você fazer sua equipe amar trabalhar para você, né? Então, aqui estão algumas estratégias para você conquistar, né, o amor e a dedicação da sua equipe, juntamente com as características de liderança, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do que você precisa fazer, né? Então, promova o desenvolvimento pessoal, tá? Então, ofereça oportunidade de crescimento. Ah, Lúcio, mas eu tenho uma loja de rua. Ofereça, por exemplo, você é vendedora de um setor, então se você começar a evoluir, você vai ser a vendedora dos dois setores, entendeu? Alguma evolução você vai ter que ter a criatividade de montar, né? Eu fui numa empresa uma vez de tecnologia, de software, uma empresa de software, né? E eu vi que cada um tinha cada um não, cada equipe tinha, eu vi assim, sei lá, talvez na sala tinha 30 pessoas, vai, era tudo jovens, né? E um tinha camisa branca, outro azul, outro rosa, né? E quem me convidou era até o, o dono lá, né? Mas era um coquetel lá de inauguração e tal. Aí eu fui conversar, né, com o dono, ele falou, foi um jeito que eu criei de incentivar o pessoal. Quem tá de camisa branca bateu a meta acho que era de ligações atendidas, né? Aí tá com a camisa azul, camisa branca. Camisa azul é que começou agora, só que mostrou-se que está empenhado, né? E a camisa rosa é que já bateu a meta de melhor atendimento ao cliente. Mas se você for ver, eram todos contratados não passava de 6 meses, né? E você via que as pessoas amavam trabalhar para o cara, né? E, e ele tratava dessa forma, né? E parecia que, Lúcio, parece que ele agia de forma diferenciada, né? Colocando camisa num no outro. Não, porque um queria ter a camisa do outro. Então, você via que eles se respeitavam e um queria, né, evoluir. Então, foi muito legal, né? Eu percebi isso. Eu não entendi como é que foi depois, né? Eu não acompanhei depois, mas na hora, no coquetel, eu acabei, né? Eu sou xereta, né? Eu fui conversar, né, com o pessoal e eu percebia, então aquele cara ali, ele conseguiu ser bem avaliado, o cara é fera, o cara. E era um menino que teoricamente estava começando agora, e você via que ele já estava, né, almejando uma oportunidade, né, vamos dizer assim, uma vaga de ser o camisa rosa, que era a melhor camisa que tinha. Então, se você tem uma loja pequena, você tem que usar da criatividade dessa maneira, né? O cara é vendedor de um setor apenas, você começa a aumentar, né? Ou você começa a aumentar o comissionamento, né? E por aí vai, né? Empreendedor tem que ser criativo, né? Então, existem essas maneiras. Você precisa promover alguma coisa para fazer com que ele está se sentindo que está crescendo. Que realmente, senão ele vai embora em 6 meses, tá? Felizmente, não sou eu que crio essa regra, né? E eu sinto isso, tá? Eu já trabalhei em setores que eu tinha, infelizmente, tinha pessoas que a gente tinha que contratar sem muita ambição, e era ruim isso, né? Então, a gente começou a trabalhar com esse tipo de situação, de criar metas, tal. E aí foi muito mais legal, né? Senão o pessoal fica lá sem ambição, aí atende o telefone, né? Aí atende mal. Aí quando a gente começa a colocar desafios, um crescimento, aí você vê o pessoal atendendo melhor, né? Depois ele quer ver o número no final do dia. Eu me lembro que o pessoal queria ver o gráfico, como é que tava, né? Na semana o pessoal ia lá consultar, pô, atendi bastante, putz, foi ruim, preciso melhorar. Muda o clima, tá? Então, vamos lá, cria um ambiente positivo, então fomente um ambiente de trabalho positivo, né? Não chega gritando, né? Você traz um boleto lá, você tá com problema aí, pô, não tem que descontar nos funcionários, né?
E outra coisa, valoriza o pessoal, né? Respeita, deixa eles motivados, né? É, isso é obrigação do líder, né? Incentive a comunicação aberta, né? Comunicação aberta não é que o pessoal para ficar fofocando, né? Mas esteja disponível para ouvir as preocupações. É aquela coisa, uma reuniãozinha de 5 minutos, tá? Começo, meio e fim, né? Não vai ficar lá também ouvindo, né? Contar a história da tia, né? Reuniãozinho de 5 minutos com cada pessoa, ouve. Uma comunicação aberta é importante, cara. Às vezes o cara precisa desabafar, é importante. O líder, né? A partir do momento que você monta uma empresa, você contrata alguém, o funcionário te vê como líder, ele tá, queira você ou não. Então você ter uma comunicação vale a pena, tá? Então não acho que isso não tem valor, porque é importante. Eles te olham como líder, tá? Reconheça isso e dê importância para isso. Reconheça e celebre conquistas. Parabéns. Porra, bateu essa meta. Cria metas palpáveis, né? Para essa semana, você que é do administrativo, eu preciso que você resolva esses 5 relatórios. Eu quero ver esse gráfico até quinta. Mostrou o gráfico? Parabéns. Você que é do setor de embalagem, eu quero que você embale 40 embalagens por dia. Bateu a meta? Entendeu? Você que é da limpeza, eu quero, limpo tudo, brilhando isso aqui todo dia. Às 11 horas da manhã, eu preciso que os clientes estão entrando na loja, repare, tá limpo, ó. Certo? Então, reconheça, celebre conquista, é importante, tá? Tô falando assim de uma pequena empresa. Agora, a partir do momento que você tem uma equipe de 10, 20, 30, que você já tem uma equipe de vendas, então você já tem que ter aquela, vamos dizer assim, aquela motivação que faça com que a equipe consiga vender mais e se motive mais, né? Então, semanalmente, acho que você tem que criar uma campanha de metas, né? Diariamente, bater tantas vendas, né? Se você tem lá um pessoal de back-office também, semanalmente a gente tem que bater tantas metas, enfim, atingir tantos indicadores aqui, tá? Se você já está com número de funcionários maiores, você tem que então reconhecer mais ainda, porque o perigo está maior ainda quanto mais pessoas estão sob o seu guarda-chuva, tá? Então, elogie em público, tá? Se der para recompensar ainda, né, sem atingir o seu lucro, lógico, mas se der para recompensar ainda, fazer um evento de celebração, vai em frente, isso é muito legal, tá? Tem gente que escolhe trabalhar em empresa que faz isso, eu já ouvi falar. Ofereça feedback, né, construtivo. O cara errou, tem que dar um feedback, né? Não é porque o cara tá errando, você também não vai falar com ele. Chama ele para conversar, né? Às vezes ele quer que você fale com ele quer ser corrigido, né? Forneça um feedback regular. Não é para você chegar dando porrada, né? Era para fazer assim, assim, assim. Infelizmente você entendeu errado. Eu me expressei mal. Faça assim, assim, assim. Senta com ele, né, para fazer. Melhora a vida dele, naquilo, né? Seja construtivo, né? Então, faça com que ele cresça junto com a empresa, né? Porque se ele crescer, ele vai fazer a sua empresa crescer. E, gente, confie em mim, né? Isso é uma oportunidade. Ser um líder que valoriza, apoia e nutre, né, sua empresa é essencial para criar um ambiente onde as pessoas querem trabalhar, né? Estão dispostas a se dedicar ao sucesso do negócio. Elas vão querer ver o negócio, né? Por exemplo, daqui a pouco você está criando uma outra unidade, você vai ver seus funcionários todos orgulhosos. Pô, minha empresa tá criando uma nova unidade e eu faço parte disso, entendeu? Pode ter certeza que eles vão pensar assim, né? E eles vão se dedicar muito, né? Então, onde é que eu vejo que as pessoas normalmente erram, os empresários erram, né?
Eu sempre bato nessa tecla. São as análises de dados, então os indicadores que eu sempre falo que o pessoal, na hora de avaliar, né, as tarefas, eles não têm nem a avaliação disso, não avaliam os funcionários, como é que foram as tarefas, cumpriu ou não. Né? Deixa lá, mandei ela fazer, ela não fez, ponto. Né? Compare com períodos anteriores, como é que foi, os indicadores dos períodos anteriores e agora. Não tem uma comunicação eficaz, né? Falta de análise, então, de novo, eu vou bater nessa tecla sempre. Indicadores para mim, gestão financeira e gestão de indicadores para mim é a espinha dorsal, né? E modele comportamentos, né, positivos também. Você que tem que já, até na hora de contratar o funcionário, falou, assim, aqui, normalmente o RH faz isso, né? Aqui funciona assim, 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 né? Você tem que vir, né? Às vezes algumas, eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas em alguns lugares o cara já fala como é que você tem que vir vestido. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no banco, o cara falou, gravata, meu irmão, tá? Até de sexta, não tem... Eu lembro que no começo não tinha nem casual day, nem de sexta podia vir bonito, com outra roupa. Entendeu? Isso você tem que modelar, né? E seja uma liderança inspiradora, tá? Acredite, o funcionário olha para você como líder, ó, você é meu líder, tá? Mesmo por mais que ele haja que não, né? Você acha, pô, cara, ele acha você, porque você é o dono, você criou o negócio, né? Então, por onde começa, né? Então, começa com análise estratégica e financeira de indicadores, né? Então, você não tem isso, Lúcio, né? Começa iniciando com análise financeira, aprende a fazer o fluxo de caixa demonstrativo. Por quê? Porque senão você não sabe onde é que está o problema. Você precisa saber através dos números, né? Como é que está seu faturamento. Você precisa comparar com o ano passado para ver se está melhorando, se está piorando. E se está piorando, você tem que entender onde está o problema, né? E é o fluxo de caixa que vai te mostrar isso, né? Vai te mostrar se seu custo está aumentando, se sua despesa está aumentando, né? E aí que você vai pegar, ó, onde está aumentando muito, normalmente está o problema, né? Então, aí você começa a implantar os indicadores. Quando você está com os indicadores funcionando, você vai investigar os indicadores, lá também vai te dar muita resposta, tá? Então, por onde começar, seria por aí, tá? E depois, feito isso, você coloca em prática uma estratégia que vai resolver o problema. Então, por exemplo, você está com um problema aqui no RH, como eu disse, e eu passei algumas dicas, né, hoje de liderança. Então, você está com problema organizacional, né? O pessoal não quer trabalhar, né, para você. Você começa a adotar essas estratégias aqui e começa a partir de hoje a medir o retorno das atividades, né? E aí mês que vem, de novo, você vai verificar lá como é que tá. Ah, não adiantou nada. Vamos implantar outro tipo de reunião para ver se eles se inspiram como é a liderança. Ou vamos mudar minha atitude aqui, né? Ah, agora começou a melhorar. Opa, então achei o meu caminho aqui. Começa a analisar de novo os indicadores. E assim vai, né? Aí daqui a pouco você vê que seu faturamento começa a aumentar, porque o pessoal começou a te inspirar, se inspirar com você, começa a amar você e seu faturamento começa a aumentar, né? E você acha que acabou o problema? Não, você começa a faturar muito, você começa a ter problema de entrega, aí você começa a ter problema de estoque, aí tem que comprar mais estoque, começa a ter problema financeiro. E assim vai, gente. E a sua empresa está crescendo. Aí você tem que começar a analisar os indicadores do estoque para ver qual o giro do estoque, né? Aí você tem que aumentar o giro do estoque, você tem que ligar para o fornecedor, você tem que começar a mensurar como é que está a equipe lá operacional, né? Oh, será que eu tenho que contratar alguém para melhorar aqui, né? Dar um treinamento, resolver o problema do giro do estoque, do pessoal do estoque, tá vendendo mais? Aí você tem que fazer o pessoal vender mais. Aí você tem que descer lá no departamento de marketing e vendas, ó, eu preciso vender mais agora, gente, né? Vamos me ajudar aqui, vamos melhorar aqui agora. E assim que a empresa funciona, gente, tá? E você só vai analisar tudo isso por indicadores, só com a sua cabeça. Você vai sair do operacional.
Você vai chegar na empresa e só analisar, ó, como é que está agora? O faturamento está subindo. E você vê os indicadores de cada setor e vê o que está melhorando e o que está com problema. A sua empresa nunca vai ser 100%. Por quê? Porque a empresa começa a subir, crescer, sempre tem alguma coisa que vai desalinhar, porque são várias rodas girando, né? Então, uma hora dá um problema, você tem que ir lá, né, alinhar. Então, valeu, Antonelli. Valeu, craque, meu artilheiro. Então, você tem que estar sempre esperto com isso. E a melhor maneira que eu falo para pequenos negócios, a maneira mais curta, mais barata, tá? É você ter a gestão estratégica, porque você tem um capital mais restrito. Você tem. Não entenda isso como ofensa, mas o pequeno negócio tem menos capital, menos dinheiro do que uma multinacional. A multinacional pode errar mais vezes. A gente tem que ser mais certeiro. Então, a gente tem que usar essa gestão estratégica, porque os indicadores eles mostram o caminho que a gente vai errar menos, entendeu? A gente vai errar com os indicadores, tá? Mas a gente vai errar menos, né? A gente vai estar mais próximo a gente vai errar mais próximo do certo, né? Então, a gente vai errar, perder dinheiro de canequinha, só que a gente vai ganhar de baldada, certo? Então, a gestão estratégica, vamos dizer que serve como uma luva para o pequeno empresário, porque a gente vai num caminho mais curto e menos arriscado, tá? Então, é isso que eu digo sempre, o empresário, se ele pegar esse negócio na veia, ele vai mais longe, tá? E também é uma oportunidade dele. Não estou falando para você largar o operacional hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus. O operacional você vai largar quando a empresa estiver realmente plena, tá? Mas eu acho que essa é a meta de vida de qualquer empresário, tá? Você começa o negócio, depois você começa a fazer a gestão só estratégica, tá? Você vai ter que ter uma equipe só trabalhando para você. Só que você tem que saber esse momento. Porque, por exemplo, você não pode sair e a empresa cair. Se você sair e a empresa cair, você fez errado, né? Você tem que sair e a empresa subir, tá? Então, esse que é o começo. Então, se você realmente não está entendendo demonstrativo, fluxo de caixa, o que é despesa financeira, despesa, né? O que são esses indicadores que vai fazer impulsionar? Eu te convido para o dia 24/8, tá? Quinta-feira que vem, às 8 horas, eu te convido aí para você participar aí do seu super aulão, tá? Se inscreve no link que tem aqui no meu Instagram, tá? Você vai ver lá no link, na bio, luciosantana.jr.com.br/inscrever FBK, tá? Você clica lá, você vai cair num site. Você vai, inclusive, lá fala quem eu sou, né? Como é que vai ser o evento. Você coloca lá o seu melhor e-mail, tá? E você vai receber lá os lembretes, tá? Não vou ficar te enchendo o saco, né? Tá programado você receber um lembrete, próxima data, só para te lembrar. E é o link do YouTube, né? Que vai cair, tá? Então, se você não tá entendendo essa parte, é legal que nesse dia eu vou te mostrar como é que você vai aprender isso, tá? Por exemplo, por onde começar, né? Fazer toda essa análise, tá? E, enfim, qual é o melhor momento? Você identificou, né, esse problema, você tem que começar na hora, tá? Então, identifica o problema, começa a fazer análise, tá? Financeira, indicadores, e começa a agir em cima, né? É legal destacar, dê o feedback construtivo para seus funcionários, tá? Ou seja, não sai dando porrada, pelo amor de Deus, gente, né? Feedback construtivo. Você não sabe qual o problema que ele está tendo, né? Às vezes ele nem está tendo problema, mas ele acha que está fazendo certo, né? Então, você tem que ter capacidade de resolver conflitos, né? Então, briga, né, entre setores, entre funcionários. Você, como líder, você tem que saber fazer isso, né? E você tem que ser uma liderança inspiradora, tá? E como é que organiza tudo isso? Então, você vai identificar o problema, né? Como eu já falei, vai fazer toda a análise
entrou lá no setor, qual setor que é, analisei, tá, entendi, analisou os indicadores, implementou a estratégia que vai fazer melhorar. Hoje eu dei as ideias aqui sobre implementação de estratégias para RH e começa a monitorar, tá? E a estratégia é você revisando todo mês, tá? Como eu falei. As ideias que eu dei. O Lúcio deu algumas ideias, umas funcionaram, outras não, né? Então as que funcionaram você coloca para continuar e as que não funcionaram você tira, né? E vamos em frente. E vai revisando até, né? Até dar tudo certo, tá? Então, eu acho que você realmente deve investir aí em treinamento, investir tempo, né? Procura na internet, cursos, treinamentos, né? Eu falo que eu tenho expertise de 2 décadas já, mais que 2 décadas, 25 anos aí. Fui bancário, sou consultor, já trabalhei em empresas, né? Já fui consultor, sou consultor, né? Então, contando tudo isso, mais de 25 anos, né? E aí, o que você faz? Entra no meu Instagram, tem lá muito conteúdo, né? Então, tenho muitos vídeos lá para você assistir, tá? Então, só o que você tem lá, você consegue muita coisa, tá? E é tempo, né? Investir tempo, ache lá uma metodologia, né? Implante uma metodologia, eu tenho uma, tá? Mas enfim, você vai implantar uma metodologia de liderança que promove a equipe. Eu acho que você implementando o que eu disse hoje aqui, a equipe vai te amar. Eu já fiz isso, né? E realmente a equipe amava trabalhar para mim, tá? E é um investimento, porque você vai ter retorno, né? Você vai ter retorno, tá? Você vai economizar com mão de obra. Eu economizei com mão de obra. Eu tinha 2 pessoas trabalhando, eu cortei pela metade e a produção foi maior ainda, né? Se você não quiser participar do dia 24, como eu sempre falo, a dica que eu te dou é a seguinte: cria indicadores de performance. Lúcio, não quero fazer nada que você está falando aí e tal, não vou participar de nada. Pelo menos cria indicadores de performance, para você, pelo menos, comparar um mês com o outro, tá? Esse é a minha dica de ouro aí, né? Porque senão você não se compara, né? Você não sabe como é que você foi mês passado, né? Como é que você está esse mês. E faça isso de mês em mês, né? Eu acho que você tem que fazer isso uma vez por mês. E seja vigilante, né? Como você vai melhorar o seu resultado, né? Ter domínio, lógico, eu vou falar isso porque como eu sou do departamento financeiro, sou financeiro total, tenha domínio da gestão financeira estratégica, né? Então, aprenda, você tem que aprender, mesmo que você, Lúcio, eu não entendo nada de finanças, tá? Você tem que aprender, fluxo de caixa, você for ver, é só entrada e saída de dinheiro, gente. Tem esse domínio, tá? Aprenda demonstrativo de resultado, que é o relatório que mostra se você tem um lucro ou não. Isso aí você tem que saber, tá? E depois aprenda os indicadores. Aprenda a criar, eu já falei aqui, né? Eu tenho uma lista de indicadores para cada setor, mais de 45 indicadores para cada setor, tá? Praticamente 5, 6 setores, vai, que eu estou definindo aqui para pequenos negócios, né? Então, 45 para cada setor desses, tá? Então, em resumo, seja vigilante, proativo, não espere as coisas acontecerem, né? Como assim? Eu acho que vai estourar a inflação. Isso é verdade, eu acho, tá? Eu acho que a gasolina vai subir, isso é uma opinião minha, tá? Não sou mestre de economia nem nada, mas eu acho que já subiu, né? Eu já estava achando que ia subir, e gasolina sobe, tudo sobe. Então, quando o empresário começa a ouvir essas notícias, eu acho que ela já tem que esperar o seguinte: custo vai subir, inflação sobe, custo sobe, aluguel sobe, tal, tal. Então ela já tem que começar a pensar em alguma coisa, do tipo, como é que serão minhas vendas? Vai ter retração de vendas, né? Então, seja proativo. Já tenha lá um panorama, crie um panorama. Se você não sabe criar panorama, isso eu ensino. Eu criei um panorama moderado, um panorama avançado, né? Que é o quê? Quando o empresário
quer crescer, ele cria um panorama para crescer, ou um panorama moderado, que é aquele panorama que ele não vai crescer, mas também não vai perder, vai andar um pouco de lado, né? Vai ficar com um pouco, não vai investir tanto, para se defender, né? Por exemplo, se tiver inflação, né? Enfim, seja proativo e para enfrentar o problema antes de acontecer, tá? E pegue os indicadores aí de todos os setores. Hoje eu falei de RH, então principalmente de RH, que eu falei hoje, né? Então esteja pronto aí para enfrentar os desafios, né? Entender que os pequenos negócios têm que ser mais inteligente para o seu capital, né? Porque é mais restrito, né? Então se você colocar em prática minhas técnicas, dia 24/8 vai ter muito mais. Você aprende a investir melhor, né, o seu capital, né, evita desperdício, né, pensa que seu capital vale para você mais do que as empresas grandes, né? Então é importante você, né, tentar dar um tiro mais certeiro toda vez que você for investir, certo? Então, espero que tenha gostado aí. Como hoje eu tive problema no YouTube, eu já vou disponibilizar agora o Repeteco pelo Canvas, eu já jogo no YouTube, tá? Peço desculpa aí. Pessoal que veio de lá do YouTube, eu acho que foi o problema da minha webcam aqui, né? Eu sou meio amador nessas coisas. Normalmente eu tenho 3 câmeras aqui, hoje eu não sei, uma delas deu pau. E a hora que eu me previno, hein? Tenho 3 lugares aqui. Não é que são 3 câmeras, eu tenho uma câmera aqui, uma no celular, uma câmera, uma webcam e uma câmera do computador. E acho que a do computador deu pau hoje. Enfim. Eu vou já subir o vídeo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Amanhã tem sobre marketing, tá? E aí eu subo o tema durante o dia. Não esqueça de se inscrever aí. O link tá na bio, tá? Dia 24/8 às 20 horas. Espero vocês lá. Fiquem com Deus e até amanhã.